A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café, hoje 6 de dezembro, apresenta o 10º vídeo das meditações de São Tomás de Aquino para o Advento. Em 6 de dezembro, disse ser mais conveniente que, se o homem não houvesse pecado, Deus não haveria de se encarnar. Então São Tomás disse que havia uma certa discussão entre dois partidarismos contrários. Aqueles que acreditavam que, mesmo se o homem não houvesse pecado, era conveniente que Deus se encarnasse. Então, por exemplo, Adão e Eva no paraíso não tivessem comido do fruto, tivessem filhos, descendentes, se o paraíso estivesse povoado, e ninguém comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, então não haveria pecado original. Mesmo assim, era conveniente que Deus se encarnasse. Mas Santo Tomás tinha um pensamento contrário. Ele disse que só seria conveniente que Deus se encarnasse se o homem houvesse pecado. Porque esse foi o objetivo da encarnação do Verbo. Esse foi o objetivo da vinda de Cristo, salvar o homem pecador, restaurar a natureza humana decaída e fazer um novo homem para Deus. Longe de nós tentar perscrutar o íntimo da vontade divina. Se Deus quisesse se encarnar mesmo, o homem não tendo pecado, ele poderia, porque sua vontade é absoluta e soberana, mas não seria conveniente. Mas podemos entender um pouco dessa vontade analisando as Sagradas Escrituras. Ele revela a sua vontade através dela. Como ele explica aqui, com efeito, as coisas que provêm só da vontade de Deus e as quais não tem nenhum direito à criatura, não podem ser conhecidas, senão enquanto nos ensina a Sagrada Escritura, pela qual nos é revelada a vontade divina. Então, toda a Escritura coloca a encarnação de Deus como um remédio, uma restauração. Veio para salvar o homem que havia pecado. Então, se o homem não houvesse pecado, não seria conveniente a encarnação de Deus. Ele coloca um comentário de Santo Agostinho aqui ao versículo: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Logo, se o homem não houvesse pecado, o Filho do Homem não teria vindo. Então, a vinda de Cristo é um remédio para essa doença chamada pecado. Então, se não houvesse a doença, o remédio seria negligenciado. E você acha que Deus enviaria o seu Filho ao mundo, um remédio tão eficaz, para ser negligenciado pelos homens? Não, jamais, não faz sentido. Ele cita glosa aqui: nenhuma outra causa teve Cristo, nosso Senhor, para vir, senão a de salvar os pecadores. Tirai as enfermidades, tirai as feridas, e já não há lugar para o remédio. Então, se o homem não tivesse enfermo, para que esse remédio, Então, muitos outros benefícios podem ser deduzidos da encarnação. Por exemplo, o conhecimento de Deus através dos sentidos, uma presença física. Porém, se o homem não tivesse se voltado à sua natureza carnal e tivesse se ligado apenas no Espírito, não seria necessário que Deus se encarnasse, pois ele ligaria diretamente o seu Espírito com aquele que é Espírito, negligenciando assim os prazeres carnais. Outros benefícios também seriam o progresso na fé, na esperança e no amor, as virtudes teologais. Mas Santo Tomás diz: porém, todos esses motivos pertencem em definitivo ao remédio do pecado, pois se o homem não houvesse pecado, seria iluminado com a luz da divina sabedoria, estabelecido por Deus na retidão moral perfeita para conhecer e fazer tudo o que é necessário. Então essa foi a conclusão tirada por Santo Tomás de Aquino em sua análise dedutiva acerca das Escrituras, que, se o homem não houvesse pecado, não era conveniente que Deus se encarnasse. Mas como o homem pecou, foi conveniente que Deus se encarnasse para ser remédio dessa doença chamada pecado. Então, forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.